Dando continuidade ao que vimos, agora eu quero avançar a partir do mesmo eixo do Compêndio de Psicanálise, 1938-1940. A ideia de que a fase genital adulta não elimina as fases anteriores, mas se constrói incorporando partes delas, recalcando outras e deixando, em muitos casos, pontos de fixação. E é justamente por isso que Freud pode, num capítulo curto, nos dar um panorama com enorme potência clínica. Ele está mostrando como certas cargas libidinais da primeira infância permanecem retidas, como outras são incorporadas como ações auxiliares e preparatórias, e como outras ainda sofrem repressão, recalque, sublimação e deslocamento de meta. Quando você menciona no seu texto o prazer preliminar e a prática masturbatória como ação auxiliar, o que aparece aqui é uma tese que atravessa Freud desde 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905. A sexualidade humana não é um instinto com objeto fixo. Ela é um campo pulsional em que a satisfação se organiza por caminhos, por substituições, por preparações, por derivações. O preliminar não é menor do que o genital. Ele é constitutivo da economia do prazer. E isso tem uma consequência decisiva. O modo como o sujeito aprende a obter satisfação, direta, indireta, por preparação, por fantasia, por substituição, marca sua vida amorosa e sintomática. É por isso que de período de latência, que no seu texto aparece como um intervalo entre a fase fálica e a puberdade, é tão importante. Latência não é ausência de sexualidade. Latência é um modo de organização em que a energia libidinal encontra outras vias: estudo, sociabilidade, interesses, atividades e também formações defensivas. Freud, ao longo de sua metapsicologia, nos dá as ferramentas para ler isso. Em As Pulsões e Seus Destinos, 1915, ele mostra como a pulsão pode mudar de meta, mudar de objeto, voltar-se contra a própria pessoa, inverter-se no seu contrário, e em O Recalque, 1915, ele delimita como certas representações são afastadas da consciência, mas permanecem ativas. A latência, portanto, é um laboratório de defesas. Aquilo que não pode ser vivido como satisfação direta tende a ser deslocado, transformado, sublimado ou reaparecer sob formas indiretas. Quando a puberdade chega, o que ocorre é uma reativação. A libido volta a pressionar com intensidade e o sujeito reencontra, em novo registro, os conflitos, as proibições e as fantasias. E aqui, o seu texto toca num ponto que precisa ser dito com muita clareza. O fato de certos comportamentos fálicos serem mais visíveis no menino não significa ausência desses processos na menina, mas diferença na forma como se manifestam e são lidos. A menina não vive a castração do mesmo modo literal que o menino, porque não se trata, aí, de perder um pênis, mas de como a falta é simbolizada e de como o desejo se organiza em torno do outro. O seu texto descreve uma linha muito clara. Ao rivalizar com a mãe, a menina pode buscar o pai como referência e depois, ao reconhecer os limites dessa fantasia, identificar-se com a mãe. O que importa clinicamente é perceber que não estamos falando de uma novela sexual, e sim de um roteiro de posições, rivalidade, desejo de exclusividade, encontro com o limite, deslocamento do investimento, identificação como saída estruturante. E é nesse ponto que a fase genital, na vida adulta, ganha sua complexidade, porque, como você assinala, o sujeito deseja satisfação, mas se vê diante de proibições religiosas, culturais, familiares, sociais. Essa tensão produz recalque, e quando há recalque, há retorno. Retorno do recalcado sob forma de sintoma, de inibição, de repetição, de angústia. Freud vai formalizar esse circuito em textos que se conectam diretamente ao que você descreve, em Inibições, Sintomas e Ansiedade, 1926, ele nos mostra como a inibição pode ser uma restrição do eu diante de um conflito pulsional, como o sintoma pode ser um compromisso, e como a ansiedade pode sinalizar perigo psíquico. O que o seu texto descreve
quando fala de desejos que não podem ser atendidos e são empurrados para baixo por imposições externas, é precisamente essa economia. O sujeito não deixa de desejar, ele passa a desejar sob censura. E aqui você introduz um ponto decisivo ao mencionar que uma das formas de inibição observadas historicamente foi associada à homossexualidade, como se fosse perversão, e como isso foi sendo desfeito. O que está em jogo, na perspectiva que você traz, é a distinção freudiana entre escolha de objeto e julgamento moral. Freud desloca a questão. Ele não está interessado em condenar o objeto, mas em compreender os caminhos do desejo, os modos de investimento, as vicissitudes pulsionais. E isso aparece também quando você recorda que na própria história do movimento psicanalítico houve tentativas de excluir pessoas por orientação sexual, e Freud se opôs a esse tipo de decisão tomada por moralização. O que importa, do ponto de vista psicanalítico, não é o rótulo, mas como o sujeito se constitui no laço com o desejo e com a falta. Então, quando nós perguntamos por que é tão importante na clínica falar da infância, a resposta que seu texto oferece é muito precisa, porque as fases do desenvolvimento psicossexual não são um passado morto, elas são uma gramática viva. É por isso que num atendimento, quando o analisando traz uma história aparentemente banal, uma cena de punição, uma humilhação, um objeto, uma cor, um detalhe que retorna como preferência, nós não tratamos isso como curiosidade, mas como via de leitura da economia pulsional. Se o sadismo, como diz o Compêndio de Psicanálise, 1938-1940, é uma mistura que não cessa de se manifestar, então ele pode aparecer nas formas mais discretas do cotidiano, naquilo que o sujeito repete sem saber porquê, naquilo que ele busca como satisfação e, ao mesmo tempo, como autossabotagem. E aqui entra a noção de fixação e regressão, que o seu texto convoca de modo muito orgânico. Nem todo traço da vida adulta é explicado por uma fase, mas o conhecimento dessas fases nos dá hipótese clínica. Diante de um sujeito marcado por dependência, voracidade afetiva, exigência de presença, podemos pensar num retorno a modalidades orais. Diante de um sujeito rigidamente controlado, que transforma a vida num campo de retenção e descarga, podemos pensar em ecos da fase anal. Diante de um sujeito preso a uma rivalidade interminável, incapaz de abandonar o duelo com a autoridade, podemos pensar numa resolução edípica falha, com persistência de rivalidade, onde deveria ter surgido identificação e elaboração do limite. E regressão não é voltar a ser criança. Regressão é retornar a modos primitivos de satisfação quando o sujeito é pressionado por conflito, angústia, ameaça interna. Por isso, a clínica não usa essas fases como sentença, mas como instrumento de escuta. O que se busca é entender como o sujeito atravessou a organização da libido, quais proibições ele incorporou como superego, quais desejos ele recalcou, quais satisfações ele permitiu e quais ele censurou. E quando o sujeito se encontra na vida adulta, numa encruzilhada, desejo de experimentar, medo do julgamento, culpa religiosa, exigência familiar, ele pode produzir inibições e sintomas que não são caprichos, mas soluções psíquicas para administrar aquilo que o atravessa. Assim, a utilidade desse capítulo, tal como você trouxe, está em nos permitir enxergar que a sexualidade, para Freud, é história, é conflito, é cultura, é corpo, é fantasia, é recalque e é retorno. E, sobretudo, é um campo em que o sujeito tenta, de múltiplas maneiras, negociar satisfação e lei, prazer e proibição, desejo e perda. É por isso que esse panorama das fases não é um esquema didático vazio. Ele é uma lente para ler o sujeito no tempo e na repetição, e para sustentar uma escuta mais fina do que simplesmente o que aconteceu, perguntando também como isso se organizou em você. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro.
Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.